Continuando então, pessoal. Estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Bom, aqui a minha terceira variável é uma variável do tipo vetor. A gente vai falar com um pouco mais calma depois sobre vetor. Mas um vetor, ele é uma variável composta. Lembra que eu falei aqui que nessas duas variáveis, elas só aceitavam um valor de cada vez? No caso do vetor, ele é uma variável composta. Como é que seria uma variável composta? Em uma variável só, ele tem várias posições e cada posição você pode colocar um valor. Então, esse vetor, que ele se chama vet, ele tem 10 posições. Essa notação aqui significa que ele tem de 1 a 10, ou seja, ele tem 10 posições. E o que ele aceita? Números reais. Poderia ser números inteiros? Poderia. Poderia ser caractere, que a gente vai ver em seguida? Poderia. Poderia ser lógico? Poderia. Mas o vetor, ele é uma variável composta, homogênea. A gente vai estudar vetor em outra aula. Mas é uma variável interessante, que dá para a gente armazenar vários valores diferentes na mesma variável. Então, aqui, organizando, isso aqui é uma variável chamada vet, do tipo vetor de real, ou seja, do tipo real. Ele guarda valores reais. Ele guarda 10 valores do tipo real. Por que 10? Porque aqui a gente definiu 10. Se fosse 8, se fosse 100, se fosse 200, aqui a gente que define na hora da criação. Em seguida, eu vou executar esse programinha no Visual G para a gente estudar um pouquinho a questão das variáveis na memória. Lá no Visual G é bem interessante a gente ver isso. A próxima variável é a variável chamada nome do aluno. Observem aqui que eu não posso ter espaços, porém eu posso usar o underline, né? Toda linguagem aceita isso? Espaço, nenhuma que eu conheço aceita. Mas o underline é a maioria. Então, quando a gente vai estudar a linguagem, a gente tem que ver a notação. Como é que a gente escreve naquela linguagem. E o tipo? O tipo é caractere. O que é caractere? São letras do alfabeto. Né? E ele aceita vários caracteres. Então, ele aceita uma palavra inteira, uma frase inteira. Organizando, o que significa isso aqui? Eu estou declarando uma variável chamada nome do aluno, nome, underline, do, underline, aluno, do tipo caractere. O que ele guarda? Valores de texto. Por exemplo, José da Silva. Então, o aluno se chama José da Silva. Observa que eu tive que colocar entre aspas, né? Para ele saber que é a delimitação do valor que eu quero colocar lá dentro. E, por fim, uma variável que eu chamei de sinalizador, que é do tipo lógico. Ora, lógico, toda variável que é do tipo lógico, lá no C eu acho que chamaram de boolean, né? Boolean. Ela vai receber os valores verdadeiro ou falso. Somente esses dois. Né? No caso lá do C é true para verdadeiro e false para falso. Né? Que são as palavras na língua inglesa. Então, o que está acontecendo aqui? Sinalizador, dois pontos, lógico. Eu estou declarando uma variável chamada sinalizador do tipo lógico. O que ele pode guardar? Valores verdadeiro ou falso. No Visual G, a gente faz isso em português mesmo. Né? Então, é verdadeiro ou falso. Vamos executar esse programinha
para a gente poder ver, simular como é que é isso lá na memória do computador. Já estou aqui com o Visual G aberto e eu salvei aquele programinha lá, aquele algoritmo, e vou abrir ele aqui. Não é aqui não. Aqui, códigos, variáveis, né? Variáveis. Isso. Está aqui o programinha. Observem aqui no Visual G, vocês já conhecem, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Aqui, nesse canto direito, eu tenho um espaço que é onde a minha variável vai aparecer no momento que eu executar o programa. E quando a variável muda de valor, a gente consegue ver a mudança aqui também. Então, aqui eu tenho o escopo, eu tenho o nome da variável, o tipo e o valor. Assim que eu executar, que a variável for criada, ela aparece aqui. Por que eu falo que é como se fosse a memória do computador? Porque é exatamente isso que acontece, né? Quando o programa é executado e ele enxerga essa seção de declarações, o que ele vai fazendo? A cada declaração, ele vai lá na memória e registra aqui. Ele registra. Então, a gente vai dar aqui um F9 para executar, para a gente ver preencher, como se fosse preenchendo a memória do computador. Com quem? Com os espaços que a gente criou, que são as variáveis. Então, vou dar um F9 aqui. Aparece para vocês aí a execução ou não? Sim? Então, olha só. Escopo. Escopo significa assim, essa variável vai ser vista por quem? Vai ser vista pelo programa inteiro, ela é global, né? Uma variável do tipo global. Qual que é o nome dessa variável? Aqui eu tenho a variável A, ela é do tipo inteiro e não coloquei valores nela ainda, mas ela assume o valor 0. Observe que é somente 0, não tem parte decimal aqui. Por quê? Porque ela é uma variável do tipo inteiro. Quando ela chega na segunda linha, ela declara valor 1 e valor 2. Então, aqui eu tenho valor 1, valor 2. São do tipo real. E observa que ele já inicializa ela com parte decimal. Ó. Por quê? Porque números reais têm parte decimal. 0,0000. Vários zeros aqui, que é o tamanho que o criador do Visual G estabeleceu. A gente pode usar menos ou pode usar até essa quantidade. A terceira linha é a declaração do vetor. Observe que o vetor trabalha aqui como se ele criasse 10 posições de memória. Ó. É uma só declaração, mas é como se ele criasse várias variáveis diferentes. O que diferencia uma da outra? Esse número aqui entre chaves, entre colchetes, que a gente chama de índice do vetor. Então, a variável vet na posição 7, que valor que vai estar lá? O valor que tiver aqui, no caso, 0. A variável vet na posição 3, que valor que vai estar? Aqui. E observe que todas são do mesmo tipo. Por que são do tipo real? Porque eu declarei aqui do tipo real. Em seguida, vem a declaração do nome do aluno. Apareceu aqui também, é do tipo caractere. E aqui apareceu abre e fecha aspas. Por quê? Não tem valor, eu não dei valor nenhum. Mas é um valor literal, valor de caracteres. Então, ele
coloca aqui as duas aspas, sem nada dentro. E, por fim, a variável sinalizador, que é do tipo lógico, o L. E aqui ela está inicializada com o valor falso. Se eu alterasse aqui, por exemplo, se eu fizesse aqui assim, sinalizador recebe verdadeiro. Vamos executar. Olha o que aconteceu. Mudou de falso para verdadeiro. Por quê? Porque eu joguei aqui. Se eu colocasse um valor no nome da pessoa, nome do aluno recebe João Ribeiro. F9. Olha o que aconteceu. Coloquei aqui no valor o João Ribeiro. Agora observa aqui. Na palavra verdadeiro, eu não coloquei entre aspas. E na palavra João Ribeiro, eu coloquei entre aspas. Por que isso? Porque o sinalizador é do tipo lógico. E o lógico ele recebe verdadeiro ou falso. Então, são esses dois valores. No caso do nome do aluno, ele pode receber qualquer nome. Então, eu preciso colocar ele entre aspas. Se eu colocar aqui, ó, sem aspas, ele vai dar um erro. F9. Olha só. Deu um erro. Porque ele trata aquilo como uma variável, e não é. A gente vai ver isso melhor em seguida. Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. Bom, aqui a gente tem a parte do comando de atribuição. O comando de atribuição, aqui no Visual G, a gente usa o sinalzinho de menor com o hífen. Ou a gente pode usar o dois pontos e o igual. Lá no C, eu não me lembro bem, mas eu acho que é só igual. É isso mesmo? Lembra? Não, não lembro. Se eu não me engano, é só o igual. Na linguagem, por exemplo, Pascal, é assim. Dois pontos igual. O Visual G, ele aceita tanto aqui, ó, a gente formando essa setinha, quanto o dois pontos igual. Ele aceita. Então, aqui a gente tem a variável A recebendo o valor 10, a variável valor 1 recebendo 3.14159.265, que é o valor de π, né? A variável valor 2 recebendo, aí eu usei a notação diferente só para a gente ver que funciona. 0.25. Nome do aluno recebendo José da Silva, entre aspas. VET na posição 1, recebendo o valor 125.5. E o sinalizador recebendo verdadeiro. Então, aqui está mais ou menos explicado, né? O que isso aqui faz? Preenche a posição de memória definida pelo identificador A com o valor 10, que é do tipo correto para a variável A. O valor 1, mesma coisa. Uma coisa que não está aqui que poderia ser é a atribuição de uma operação. Por exemplo, aqui, ó, A recebe 25 mais 45. O que o programa faz? Ele faz a soma, né, 70,
e coloca o valor 70 onde? Na variável A. Então, você pode também fazer operações diretamente. Aqui é a mesma coisa que eu já falei, né? Preencha o identificador valor 1 com valor 0,25. E a gente poderia ter usado a setinha feita com o menor e o hífen, ou podemos usar 2 pontos igual, que é o sinal de atribuição. Vamos executar isso aqui para a gente ver. Não precisa salvar. Agora é atribuição. Tá aqui as minhas atribuições. Então, eu vou dar um F9 para a gente ver os valores. Então, atribuir o 10, atribuir o valor de π aqui. Então, ele usou várias casas decimais. O 0,25. A posição 1 do vetor com 125,5. As outras posições do vetor, eu não fiz nada. Ó, não fiz nada. E o sinalizador com a palavra verdadeiro. O que acontece se eu colocar aspas aqui na palavra verdadeiro? Vamos ver o que acontece. Olha só. Ele deu um erro. O que ele falou? Ele falou que eu coloquei um valor caractere onde eu deveria colocar um valor lógico. Então, ele deu esse erro. Né? Vou consertar aqui. O que acontece se eu resolver colocar aqui, ó, na variável A, o valor do π aqui? O que será que vai acontecer? Vou dar o F9 para a gente ver. Olha só. Ele deu um erro. Erro na atribuição à variável A. Real para inteiro. Ou seja, eu tentei colocar um valor real numa variável que é inteira. Em algumas linguagens, o que aconteceria? Em algumas linguagens, ele simplesmente iria truncar, iria pegar o 3 e ia desconsiderar o resto. No Visual G, ele não faz isso. Ele dá um erro. Né? E se fosse ao contrário? Se eu tentasse colocar aqui, ao invés do 3,14, colocar o 10, o que iria acontecer? Vamos ver. Deu certo. Por quê? Porque um número inteiro cabe em um número real. O número inteiro, ele cabe no número real. Por quê? Porque a parte decimal de um número inteiro é zero. É zero. Então, ele cabe no número real. Tranquilo? Tranquilo. Vamos em frente, então. Aqui eu tenho os comandos de entrada e saída. É muito importante, porque eu preciso inserir, nos meus programas, eu preciso inserir valores. Né? E eu preciso obter resultados. Então, eu vou inserir valores através dos comandos de entrada e obter respostas através dos comandos de saída. Aqui no nosso Visual G, o comando de entrada vai ser o leia, e o comando de saída vai ser o escreva e o escreva L. Escreva e escreva L. Então, aqui eu tenho escreva e entre parênteses, entre aspas, eu coloquei assim,
digite o nome do aluno. O que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever essa mensagem aqui na minha tela. Olha aqui. Escreva e, entre aspas, mensagem. O que ele vai escrever? Escreve no dispositivo de saída exatamente o que está escrito entre aspas. E continua na mesma linha. O cursor vem para cá. Aqui eu tenho um comando de entrada. Leia e entre parênteses, nome do aluno. Esse nome do aluno é o quê? Essa variável que eu criei aqui antes, eu declarei aqui antes. O que eu estou fazendo aqui, então? O que eu estou fazendo aqui, então, é permitindo que o usuário digite o nome do aluno. O usuário digite o nome do aluno, nesse caso. Poderia ser um comando que permitisse que eu lesse o nome do aluno em um banco de dados, poderia ser. No nosso caso aqui, esse leia, ele está permitindo que eu digite pelo meu teclado o nome de um aluno. Depois eu tenho aqui outro escreva. Ó, digite o valor. Ele vai escrever exatamente isso aqui, digite o valor e o cursor vai ficar na frente. Em seguida tenha, leia, entre parênteses, valor 1. Esse valor 1 é essa variável aqui que eu declarei. O que eu estou pedindo aqui? Que ele digite o valor lá para mim. E depois digite Enter. Por quê? Para eu entrar com dados é assim, eu digito o valor, digito Enter, o computador sabe que eu terminei a minha ação e coloca o valor que eu digitei dentro da variável. E depois eu tenho aqui o comando de saída, de verdade. Ó. Ele vai escrever aquilo que eu quero que ele escreva. Ó, escreva, aqui entre parênteses eu tenho a mensagem, entre aspas, vírgula, variável, sem aspas. O que significa? Ele vai escrever exatamente o que está escrito entre aspas e o valor que está armazenado na variável. Então, se nessa variável aqui tiver o número 10, ele vai escrever o número 10. Vamos lá para o Visual G e vamos executar esse programinha. Eu vou abrir ele aqui. Entrada e saída. Olha só, tá igualzinho estava lá. Vou dar o F9. E aqui ele representa a nossa tela com essa telinha preta aqui. Então aqui, digite o nome do aluno, é exatamente quem? Essa mensagem que eu mandei ele escrever. E observe que o cursor parou na frente. Ele está esperando o quê? O próximo comando aqui, ó. Ele já está no leia, porque ele escreve aqui, vem para o leia. O leia, ele para, esperando que eu digite. Esperando que eu digite. Então, vou digitar aqui. Pedro da Silva. E vou dar Enter para falar que eu terminei de digitar. Feito isso, ele executa o próximo. Escreva a frase, digite o valor. Eu vou digitar aqui o valor 120 e vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele já vai vir aqui para a próxima instrução, que vai ser escrever isso aqui. Olha o que ele escreveu. Você digitou o nome, tá aqui. Você digitou o nome. Depois vem aqui, ó, a variável nome do aluno. O que tinha guardado na variável nome do aluno? Vamos ver lá embaixo. Ah, não dá para ver. Deu aqui, ó, Pedro da Silva. Tá aqui, então, o Pedro da Silva.
E o valor é a frasezinha que eu pus aqui, ó. E o valor. E valor 1. O que é valor 1? O que eu digitei em valor 1, que é o número 120. Então, aqui, entre aspas, aparece exatamente isso. Quando eu ponho a variável, o que ele escreve? O valor que está armazenado na variável. Ele fez isso aqui e fez isso aqui. Depois a gente vai vir para os operadores básicos. Aqui nos operadores básicos, eu nem coloquei aquela legendinha, porque é bem simples, né? Os operadores básicos são as 4 operações. Por enquanto a gente vai ver só as 4 operações, né? E aqui eu estou fazendo aqui a digitação dos valores, a leitura dos valores. Depois eu estou fazendo o cálculo. Olha só, que cálculo. Eu pedi aqui, ó, fazendo um algoritmo que leia 2 valores e calcule e escreva as 4 operações entre eles. As 4 operações básicas, né? Então, aqui nas variáveis, eu declarei operador 1, operador 3, do tipo real. Declarei resultado soma, resultado subtração, resultado multiplicação e resultado divisão. Todos reais. Vim aqui para o início. Coloquei a mensagem na tela, pedi para digitar os 2 operadores, né? Aí aqui sim é que interessa para a gente. São os cálculos. Ora, as operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. O que ele faz aqui? Ele faz a operação e coloca o valor aqui nessa variável. Resultado, soma. Faz a operação e coloca o valor na variável. E depois ele simplesmente escreve soma e resultado soma. Lembrando aqui que a mensagem vem entre aspas. E quando eu quero escrever o valor armazenado, eu coloco a variável, sem aspas. Se eu puser aspas aqui no nome da variável, o que ele vai escrever? Ele vai escrever o nome da variável, e não é isso que eu quero. Vamos lá de novo no Visual G e vamos executar isso aqui. Eu vou abrir aqui o novo programinha, que é o Operadores. Operadores. Tá aqui. Igualzinho. Então vamos dar aqui o F9. Aqui ele cria as variáveis, bonitinho. E já pediu o operador 1. Vamos colocar um número, 60. Digite o operador 2, 50. Dou Enter e ele vai fazer as operações. A soma, ó, escreva soma, resultado da soma. Resultado da soma é 60. Oh, desculpa, 110. A subtração, 60 menos 50, 10. A multiplicação, 50 vezes 60, 3.000. E a divisão, 60 dividido por 50, 1,2. Ou seja, ele fez as operações. Vamos aqui no passo a passo agora, F8. Passo a passo. Ó, vai declarar as primeiras variáveis. Declarou, tá aqui.
Mais uma variável, resultado soma. Resultado subtração. Opa. Eu errei aqui. Mas aqui ele está... Aí. Ele está criando as variáveis. Agora ele já vai partir para escrever na tela. Escreveu. Digitei. Escreveu. Digitei. Agora ele está calculando. Ó, calculou o primeiro resultado. Calculou o segundo resultado. Calculou o terceiro. Calculou o último. E agora ele vai escrever. Escreveu a soma. Escreveu a subtração. Escreveu a multiplicação. Escreveu a divisão. E terminou. Então assim funciona a programação, né? Tá simples, eu sei que tá simples. Porém a gente tem que nivelar, né? A gente tem que se nivelar para a gente chegar lá na linguagem e não ter problemas. Deixa eu voltar lá no slide. Bom, aqui eu peguei um exemplo, né? Para a gente fazer. E aí eu vou passar como exercício para vocês um algoritmozinho. Quem quiser fazer no Visual G, ótimo. Quem não tiver Visual G, faz na mão mesmo, né? Faz na mão e manda para mim. Se der para colocar na folha de exercício, melhor ainda. Vai ficar bonito, né? Se não der, não tem problema. O que o algoritmo tem que fazer? Ele vai se chamar média, ele vai ler o nome do aluno, vai ler 4 notas e vai calcular a média aritmética das notas e escrever o nome, as 4 notas e a média. Vamos lá no Visual G para a gente fazer. Eu vou criar um novo aqui. Ó, o nome aqui vai ser média. Vamos criar as variáveis. Nome, aluno, do tipo caractere, né? As 4 notas, que eu vou chamar de N1 até N4. N1, N2, N3, N4. Bom, nota pode ter parte decimal, então eu vou chamar ela de real. E a média tem que ser real também, porque como eu vou somar e dividir, provavelmente vai dar decimais, então tem que ser real. Beleza? Início. Escreva nome do aluno. E aqui, leia nome aluno. Depois, escreva primeira nota. E agora vai ser leia N1. Agora, como eu vou repetir isso aqui parecido 4 vezes, o que eu vou fazer? Vou usar copia e cola. Então, aqui seria a segunda nota. E aqui N2.
Aqui a terceira nota. Aqui o N3. Aqui a quarta nota. E o N4. Vamos calcular a média. Média recebe. Vou pôr entre parênteses, porque eu tenho que somar para depois dividir. N1 mais N2 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Isso é a média aritmética. E agora, escreva nome aluno. Eu vou pôr escreva L para a gente mudar de linha. Escreva L, nome do aluno. Aí eu vou escrever assim. Escreva L, notas. E vou pôr assim, ó, N1, N2, N3, N4. Acho que eu vou precisar de vírgula, né? E escreva média média. Pronto. Vai cair já, mas vai dar tempo. Nome do aluno, João. Primeira nota, 10, 10, 9 e 8. E estamos aqui, ó, o João, estão as notas e está a média.